meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muito orgulho, vamos continuar nosso super curso de AMF, né? Atualizações do mercado financeiro, e também serve também como um complemento conceitual, né? Até teórico também do que de conhecimentos bancários. Agora a gente vai trabalhar os bancos sombras, né? Banco sombra, né? Sheldon Banks, né? Então vamos lá, né? Professor, vamos explicar esse cara aqui, né? Sheldon Banks, né? Ou seja, banco sombra, né? Como é que funciona? Antes da gente entrar na parte teórica, eu tenho que trazer uma introdução para vocês entenderem, né? Vocês entenderem. Então nós temos aqui hoje, né, o mercado financeiro, ok? Nós temos o mercado financeiro. Esse mercado financeiro, vou colocar barra bancário. Oh, professor, arruma aí. Não, vamos escrever de novo aqui, que eu vou ter que fazer o seguinte, né? Calma, né? De novo aqui, olha só. Então, hoje nós temos aqui o mercado financeiro. Ó, mercado financeiro barra bancário. O que acontece? Esse mercado financeiro barra bancário, tá? Ele é um mercado regulado, tá? Ele é regulado de forma exaustiva, tá? Ele é regulado, ele é fiscalizado por quem? Pelo Banco Central do Brasil, tá aqui. Tá? Então ele tem uma fiscalização enorme sobre esse setor, tá aqui. Tá? Precisa? Claro que precisa. Por quê? Porque se não tiver, cara, essa regulamentação aqui, gigantesca aqui do mercado financeiro, cara, os bancos vão deitar e rolar em cima do povão, vai comentar juros abusivos, não sei o quê. Com toda essa regulamentação hoje existente, eles já fazem isso. A regulamentação ela é muito rígida, né? O que acontece? Como a regulamentação ela é muito rígida, né? Aqui está uma outra empresa, né? Aqui tem uma empresa aqui, ó, né? Uma empresa. Essa empresa, ela quer entrar no mercado financeiro, né? Ela quer entrar no mercado financeiro, mas não consegue. Professor, por que não consegue? Né? Porque não consegue seguir as regras do Conselho Monetário Nacional, das resoluções. Cara, você viu o tamanho dessas resoluções aí? Elas são altamente burocratizadas, elas são grandes, é difícil uma nova empresa entrante no mercado, é um mercado rígido, é um mercado fechado, né? Consequentemente, o que acontece? Nós temos poucos agentes, né? Poucos agentes. E além, dada essa regulamentação, essa fiscalização muito rígida, o que acontece, né? Tem muitas pessoas, tá? Tem muitas pessoas que não conseguem o quê? Não conseguem adentrar nesse sistema aqui. Por quê? Porque é muito burocratizado, ele é muito rigoroso, ele é muito caro também. É muito caro, então essas pessoas não conseguem entrar nesse setor. Você tem que ter essa ideia, né? É claro, né, que a lei da demanda da oferta, a lei da demanda da oferta, o que acontece? A lei da demanda da oferta, a lei da demanda da oferta acontece o seguinte, né? O mercado ele vai o quê? Ele vai se autoajustar, tá? Vai se autoajustar em algumas outras estruturas. No caso, estruturas paralelas. Ou seja, estruturas paralelas sem o quê? Sem o comando aqui, sem a fiscalização do Banco Central do Brasil, né? Mas, professor, não está entendendo, professor. Então, o Banco Central ele prejudica o mercado? Não, não é isso. Por que o Banco Central tem que regular? Por que o Banco Central tem que fiscalizar? Você tem que ter essa ideia do sistema financeiro. É muito simples, né? O principal objetivo do Banco Central aqui é o quê? É garantir, garantir o quê? A liquidez. Né? Ou seja, fazer com que todo o sistema não quebre, mantenha a liquidez. Então ele passa a ser um mercado seguro para o usuário e para as empresas, organizações que estão dentro dele. Passa a ser um exame. Contrapartida, como não tem a regulamentação, a fiscalização aqui, esse sistema aqui ele passa a ter o quê? Um risco, né? Risco elevado. Um risco elevado.
Acontece o seguinte, que esse sistema aqui está cada vez, né, crescendo mais, né? Está trazendo mais pessoas para esse sistema aqui do Banco Sombra, né? Que ele atua o quê? À margem dos bancos regulamentados, né? Por isso, né? Eu explico para vocês que as aulas são integrativas, que você tem que entender o seguinte, né? Você tem que entender o seguinte, cada vez mais, né, o Banco Central, né, aí eu digo, o Banco Central brasileiro, o Banco Central do Brasil, tem uma agenda do quê? De inovação, uma agenda de tecnologia, né, uma agência do banco 100% digital, do banco digital, tá? O quê? Para trazer o quê? Muitas pessoas que não têm acesso aos sistemas desbancarizados, né? Aí, por exemplo, você coloca aí os bancos digitais. Os bancos digitais hoje aí foi uma Pix, bancos digitais foram inovações importantíssimas, né? Que conseguiu que trazer muitas pessoas que não tinham acesso ao sistema bancário. Mas nós temos aí o Sheldon Bank, né, que é o banco paralelo, o banco sombra ainda está atuando. Então, esse é o contexto que a gente vai explicar nessa aula para vocês e algumas características aí fundamentais que podem ser cobradas na prova de concurso, né? Mas você tem que ter essa ideia, esse juízo de valor. Por quê? Porque a prova vai ser a atualidade do mercado financeiro. A prova de atualidade do mercado financeiro, gente, muitas questões, as questões elas vão provocar o quê? O seu juízo de valor em determinada situação. Então você tem que ter conteúdo para poder analisar as situações que serão postas, né? Então, ok, vamos lá de novo aqui, ó. Sheldon Bank, né, é um grupo de empresas que participam do processo de intermediação financeira, mas não são alvos de regulamentação do setor. Aí, completando o assunto, quem que é o órgão regulamentador? Banco Central do Brasil, é o cara, né? Isso porque são empresas que não participam do sistema bancário tradicional, funcionando como um sistema bancário paralelo, né? Então nós temos aqui um sistema tradicional bancário. Esse sistema tradicional bancário é altamente burocratizado, ele é altamente engessado, ele é caríssimo para as pessoas entrarem no sistema, se manterem nos sistemas e para captarem clientes também. Tudo isso sobre o quê? Sobre a perspectiva de manter a liquidez aí da moeda nacional, né? Por isso, se diz, né, Sheldon Bank, que tem tradução livre, significa sistema bancário sombra, sistema bancário de sombra, pois são empresas que ficam à sombra do sistema financeiro tradicional. Esse sistema também é chamado de sistema bancário informal, né? Informal. Sheldon Bank foi criado em meados do início do século XXI, ou seja, né, um sistema recente que surgiu à esteira das inovações tecnológicas, né? Todos eles o quê? Dando aí grande suporte ao sistema tecnológico, né? Sociedade, ok, né? Ok, né? Vamos lá. Inclusive, esse sistema bancário paralelo desempenhou um papel importante na expansão do crédito habitacional no período que antecedeu a crise financeira de 2008, né? Professor, o que aconteceu a crise financeira de 2008? Né? A crise financeira de 2008 foi do subprime. Né? O subprime era, principalmente nos Estados Unidos, que foi um produto que foi um produto aí, vinculado ao, ao setor habitacional, aonde as pessoas, famílias americanas, né, entravam, queriam dinheiro, precisavam de recursos para financiar as suas despesas, os seus investimentos pessoais, e o que não tinha esse recurso suficiente, não conseguiam entrar, não conseguiam acessar ao sistema bancário formal, né? E procuravam o quê? Esses bancos sombra, né? Através aí do quê? De sistemas habitacionais, aí de financiamento habitacional, que provocou uma grande crise americana, mundial, inclusive, né? Embora tenham contribuído para a crise e passado a ser inspecionados pelo governo, essas empresas continuam crescendo e driblando a supervisão do governo, né? Então é o seguinte, elas foram uma das grandes responsáveis pela crise do subprime em 2008, né? E de lá para cá, elas passaram aí a ter uma grande regulamentação, né? Inclusive o seguinte, né? Se você for pegar aqui no caso brasileiro, né? No caso brasileiro, isso já foi objeto das nossas aulas, né? Nós temos aqui as fintechs, não é isso? Olha como os assuntos eles se interligam, né? Ó, as fintechs, não é isso? Aí nós temos lá, né? A fintech, que é a sociedade de crédito direto, né? E entre pessoas, que é ponto a ponto, não é isso? Então, a regulamentação, olha aí, ó, a regulamentação, né, desse setor aqui, ó, já é uma tratativa no sentido de quê? De colocar um freio nisso, né? Um freio direto. O que é direto? É um capital próprio da própria pessoa, da própria financeira, né?
Entre pessoas, é de ponto a ponto, né? É P2P, não é isso? P2P. Ou seja, né, pegam de terceiros e passam pega o capital de terceiros, né, de quem está superavitado no mercado e para quem está deficitário, né, faz essa intermediação financeira aqui. Nada mais é do que um tipo, né, de conceito desse tipo de atuação no mercado. Tá? Então temos fintechs aqui, olha como a aula vai ter que completar. Inclusive o seguinte, né? Eu digo para vocês, cara, você quer ficar competitivo, cara, você tem que acabar essa aula agora, tá? Para consolidar o conhecimento, vai lá. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, tá? Para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.